o programa História da Gente, de novo aí, glória a Deus. Queria agradecer muito a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui falando diretamente para você. A Rede Super por ser esse canal que o Senhor nos deu para abrir aí e falar do amor de Cristo até você, levar até você aí. A Igreja Batista da Lagoinha por ser essas portas abertas aí, que nos leva a conhecer pessoas tão lindas e maravilhosas, histórias lindas que a gente conta aqui. E hoje eu estou com esses dois jovens maravilhosos aqui que estão do meu lado e a gente vai falar muito sobre juventude, sobre esse trabalho de resgate, o que Deus tem feito. Queria chamar para vocês aqui o meu querido Elton. Boa tarde, tudo bom? Ô, rapaz, que coisa linda, deixa eu te contar um negócio. Como é que Deus te traz lá de Cachoeira do Campo para vir falar do amor dele aqui em Belo Horizonte? É só a misericórdia de Deus para explicar isso, né? O cuidado de Deus e a disposição de deixar se diminuir mesmo e o Senhor crescer na nossa vida, né? Você nasceu onde? Na verdade, eu nasci aqui em Belo Horizonte, né? Morei ali em Venda Nova, ali no Jardim Comerciários. E aos 6 anos meu pai faleceu. Aí meu avô levou a gente para lá, para acabar de criar. Eu, minha mãe e meu irmão. Que bênção, rapaz. E essa pessoa está do seu lado? Esse é o Jonathan, né? O obreiro nosso lá da igreja lá, juntamente com o pastor Romeus lá, a gente ajuda eles lá. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que está se sentindo aí, rapaz? Está caminhando aí com esse grupo novo? Como é que tem sido essa experiência? Eu me sinto uma pessoa nova, né? Pois eu venho de uns caminhos assim que era desenganado por pessoas, né? Vim do tráfico de drogas, passei um tempo preso e através do amor de Deus hoje eu estou aqui, para a glória de Deus, transformado, uma nova criatura. Eita, glória a Deus. Rapaz, como emociona a gente ouvir um testemunho disso. Como é que tem sido o trabalho lá? Me conta aí. Assim, eu estou trabalhando desde 2021, né? Ajudando o pastor Romildes, né? E aí a gente vê assim... Um abraço para ele, né? Um abraço, pastor Romildes. Um abraço aí para o senhor, meu pastor. E assim, o pastor Romildes é uma pessoa muito maravilhosa. Então, ele pessoa simples, humilde, determinada, sabe? E ele instiga a gente a buscar Deus até achar, buscar Deus até encontrar, na oração, através da palavra. E a gente tem trabalhado com os jovens nessa caminhada, sabe? Em cima assim porque Deus, ele é o que transforma. Só o Senhor, ele, na verdade, pode mudar a vida de uma pessoa, né? Então, por exemplo, o Jonathan está aqui restaurado pela glória de Deus. Esse fim de semana a gente está saindo de um evento que foi o Encontro com Deus, onde o Jonathan já serviu em 2 encontros e se converteu no encontro de 2021. Então, assim, era uma pessoa dependente de drogas, como ele falou, traficante. Então, assim, com 3 dias ele conheceu o Senhor ele entrou de tal forma na vida dele que hoje ele está essa pessoa transformada. E assim também foi o processo na minha vida. Então, a gente busca isso, eu lembro no ano de 2013, 2014, eu participava de outra igreja, a gente fez um congresso com o pastor Ricardo Robortella, e o Ricardo Robortella, ele trouxe uma mensagem dizendo assim, olha, você pode fazer evento, você pode fazer muitas coisas, mas a única coisa que segura um jovem na igreja é o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode mudar a vida de uma pessoa. Então, a gente trabalha dessa forma, sabe? Para trazer para a pessoa realmente que ela tem que ser, por exemplo, eu brinco muito, Mateus 5,3, eu falo que é a receita da felicidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, eu falo assim, olha, bem-aventurado é feliz, pobre vem de dependência. Você quer ser feliz? Você tem que ser uma pessoa totalmente dependente de Deus. Então, o Espírito Santo, ele tem que morar, habitar na sua vida e tomar conta de todo o ser. Aí as pessoas viram para mim e falaram assim, mas como assim? Falei, por exemplo, o senhor mora na sua casa, quantos cômodos tem em sua casa? 6. Você tem acesso a todos os 6 cômodos da sua casa? Tenho. Livremente. Sim. Então, eu viro para as pessoas e falo assim é o Espírito Santo. Ele mora dentro de você, mas ele quer ter acesso a cada canto do seu coração. Aí as pessoas ficam assim, porque é ele que te convence, é ele que te muda, é ele quem te transforma. Porque, na verdade, ele está dentro de você para preparar o trono do Senhor. Porque Provérbios 4:23 fala, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque dele procede as saídas da vida, ou fontes da vida. Então, seu coração...
ele é o trono do Senhor. O Senhor ele tem que se assentar no trono do seu coração. Então, muitas vezes, as pessoas se encontram decepcionadas, amarguradas, frustradas, porque o eu delas tem se assentado no trono do coração das pessoas. Então, a gente trabalha com os jovens nessa linha, sabe? Entendendo que se eles deixarem o Senhor assentar no trono do seu coração, o Senhor ele vai te guiar por uma caminhada de vitória. Por exemplo, ontem eu estava falando, Salmo 139, verso 16, fala que eis que o Senhor te viu ainda quando era um embrião, uniforme, e escreveu um livro ao seu respeito, e determinou todos os seus dias antes mesmo que eles existissem. Então eu falo assim, quando você caminha pelo seu eu, o seu eu ele vai te levar por um caminho de fracasso, de decepção, para as drogas, frustração. Mas se você deixar o Espírito Santo tomar conta da sua vida e te guiar e te direcionar, você vai caminhar rumo à história que o Senhor escreveu para a sua vida. E assim foi contigo. E assim foi comigo. E o nosso querido Jonathan, você é de onde? Você é de lá mesmo? Eu sou nascido de Belo Horizonte, mas fui criado em Cachoeira do Campo. E foi lá que eu tive toda essa trajetória. Me envolvi com tráfico de drogas, com uso de drogas, excesso em bebidas. E nisso eu fui me afastando do caminho certo, de progredir na vida, de progredir no trabalho, porque até isso, essas coisas que eu praticava, ela me limitava de ser um bom funcionário, um bom aluno nas escolas, porque a gente vivia dependente daquelas coisas que nos afasta do caminho certo. E sua mãe, seu pai, como é que é? Meus pais são pessoas simples, humildes, foram pessoas que não tiveram oportunidade de ter um bom estudo, e são pessoas que também eram desenganadas pela sociedade, por não ter a educação adequada, por não ter estudado, por não ter conhecimento, porque minha mãe é mulher do lar. E lá em casa só meu pai trabalhava. E muitas das vezes a gente optava por este caminho, do caminho do tráfico de drogas, por querer uma vida mais tranquila, uma vida mais fácil, mas não é o verdadeiro caminho, né? O El contou uma história interessante, né? Como que foi para o encontro, você foi e deixou um tanto lá para cheirar de volta. Na verdade, aconteceu o seguinte, eu estava pensando em levar, que eu era usuário de maconha, e eu pensei em levar, mas eu sempre fui um cara que tive um certo temor a Deus, mesmo sem conhecer a Deus. Aí eu preferi respeitar o ambiente e falei, já que eu não vou levar, eu usei 2 cigarros de maconha muito grandes antes de ir e fui para esse encontro desenganado. Eu lembro que minha mãe questionou uma coisa comigo que não me vem à memória agora, o que ela disse. Eu falei, mãe, você acha que eu vou sair de lá transformado? Ela, você não sabe. Talvez Deus mude essa coisa no seu coração. E assim eu fui. E cheguei lá, foi aqueles conflitos de ideia, mas só que quando é a presença de Deus, ela é incomparável. Aquilo foi gerando, foi moldando, eu fui tendo visões dos meus erros, de todos os meus erros, e aquilo foi trabalhando dentro de mim, até que chegou um certo ponto no 3º dia, que eu falei, eu não quero mais viver essa vida, eu quero ter uma nova vida. E assim, quando eu cheguei em casa, eu peguei tudo que eu tinha, cigarro, maconha, as coisas que eram de preparativo, seda, tudo que eu tinha que era envolvido com aquilo, eu peguei, juntei tudo aquilo e joguei fora e falei, a partir de hoje eu não quero mais isso para a minha vida. E tenho vivido uma vida dedicada a buscar o reino de Deus. Pois é, o menino era desacreditado, rapaz. E aí? Tá aí, né? Restaurado, né? Você estava no dia lá? Tava, eu participei. No encontro que ele estava, eu preguei. Que bicho, rapaz. E aí? Foi, assim, extraordinário, né? Virou um discípulo. Virou discípulo lá, firme. Às vezes eu até falo muito que as pessoas, a gente tem que... Ontem eu estava falei sobre a importância da célula, né? Sobre a importância da comunhão.
Então ele estava nos processos junto com a gente, veio do encontro, indo para a igreja, orando, e sempre perto, sempre perto. Aí um dia ele passou assim numa tristeza, eu falei assim, oi, irmão, que você tá? Fala comigo, filhão. Aí ele começou a chorar, falou das dificuldades que estava passando. Então é bom as pessoas entenderem que Satanás ele tem uma estratégia, né, o inimigo da nossa alma, que é nos isolar, que é querer nos levar para longe, para nos enfraquecer. Aí eu estava falando sobre a célula ontem, foi a ministração que eu ministrei, eu falei assim, olha, engraçado, peguei 4 irmãos bem fortes, né? Falei assim, você está vendo aqui? Aqui são 4 anticorpos, células protetoras, e peguei um irmão bem pequenininho, bem magrinho, e fiz uma simbologia, falei assim, eu sou o câncer. Porque é assim que Satanás lida na sua vida. Satanás, ele quer entrar na sua mente. Porque se ele aparecesse diante das pessoas e falasse com elas, elas fugiriam. Mas ele trabalha no campo da nossa mente, gerando maus pensamentos, pensamentos deprimentes, complexos de inferioridade, e isso vai te desanimando e faz você não acreditar mais na sua vida. Eu até falei com os irmãos, falei assim, olha, as pessoas, a sociedade, ela diz que a esperança ela é a última que morre. Aí eu falei para eles, mas lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, fala que a esperança já morreu. Então, eu tenho uma notícia para dar para você. Ela não vai morrer, ela já morreu. E ressuscitou o 3º dia e está sentada à destra de Deus. Porque é isso que fala lá. Que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo, através do sacrifício de Cristo, por uma viva esperança. Eu falei, então a nossa esperança é viva. Então eu falei, está vendo? Ele está aqui fraco, isolado. Eu separei o irmão. E cheguei e abracei ele. Aí os pessoal, né, da dinâmica, que foi na hora que eu montei, do anticorpo, veio, né, e protegeu ele. Então, assim, as pessoas elas têm que entender que caminhar sozinho, viver as suas frustrações sozinha, que você não foi criado para isso. Deus, ele escreveu um livro a respeito de todo mundo. Por exemplo, eu mesmo, né, aqui, por exemplo, quando eu descobri, né, eu descobri isso, eu já estava com 9 anos de idade na roça, lá em Cachoeira do Campo. Mas eu fui criado aqui em Belo Horizonte até os meus 6 anos de idade, foi onde meu pai morreu. Eu lembro até hoje o carinho que meu pai tinha comigo, o cuidado. Mas quando eu fui para lá, os meninos brincavam comigo, porque minha família é sempre mais branquinha. Falavam assim, ó, o menino do Rio, preto achado no lixo. Eu falei, mas que história é essa, gente? Menino do Rio, preto achado no lixo. Aí um dia eu fui perguntar. Aí minha tia falou assim, não, porque sua mãe ia te jogar fora. E sua mãe te pegou. Eu falei, minha mãe ia me jogar fora, minha mãe me pegou. E aí eu fui... Minha mãe, sua mãe, mas que negócio é a senhora me jogar fora? Ela falou, não, meu filho, é porque eu já tinha perdido 5 crianças. E bem ali atrás da rodoviária ali de Belo Horizonte, eu esqueci o nome daquele bairro ali tinha uma maternidade ali subindo para cima ali. E ali ela falou assim, eu já tinha perdido 5 filhos, eu não tinha mais esperança de ser mãe. Então eu peguei e perguntei à enfermeira se não tinha ninguém dando uma criança para os outros. E ela falou assim, a dona rodou 5 dias com a criança no braço aí, ninguém quis pegar, ela foi jogar no Rio Arruda. E aí meu pai foi embora correndo, minha madrinha falou, aí na hora que ele ia jogar, falou, não joga não, dá para mim. E aí descobrindo isso com os meus 9 anos de idade, eu fiquei muito revoltado. Entrei para as drogas, envolvi com o espiritismo, né, cheguei a ter até terreiros, né, de candomblé, de umbanda, e vivi uma vida perdida, frustrada. Mas o dia que eu entendi, que eu encontrei o Senhor, eu comecei a viver uma nova vida. Então, as pessoas elas têm que entender que frustração, vícios, coisas que destroem a nossa alma. Muitas vezes as pessoas vão para uma festa, bebem, usam droga a noite inteira, praticam todas as práticas, né, de libertinagens que a sociedade nos fornece, nos deixa ao bel prazer, mas quando chega em casa, deita na cama, está vazio, está sozinho. Então é só Cristo, é só o Espírito Santo que pode preencher esse vazio. Então o dia que eu entendi isso, que foi há 16 anos atrás, eu comecei a viver uma nova realidade de vida. E é essa realidade de vida que a gente tem apresentado para as pessoas, né? Tentando trabalhar a mente das pessoas. Existem pessoas que precisam de ir para uma casa de recuperação? Precisam. Né? Cada um conhece a sua limitação e a sua dificuldade. Mas a verdade é que se ela deixar o Espírito Santo, Jesus, realmente entrar na vida dela... Eu fiquei 3 dias num lugar desse, eu nunca mais usei droga.
Eu nunca mais voltei a viver uma vida frustrada. É claro que a vida cristã ela tem dificuldades, que o próprio Jesus disse, né? Tem de bom ânimo, porque no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Você entendeu? Então não é aquela marmelada também que a gente pensa, não. Mas a vitória é certa. Agora, tá aqui o Jonathan, tá aqui eu, né? Agora, para dar essa continuidade, essa caminhada, até mandar um abraço aí para minha amiga Jussara, né? Vocês vão fazer um festivalzão aí, né? Um encontro maravilhoso. Nós vamos fazer um congresso de jovens, né? E o tema do congresso de jovens é Desperta. Então, eu acho que é o tempo, né, mesmo, assim, das pessoas se despertarem mesmo, acordarem para viver uma nova realidade de vida. Segura aqui, Jonathan, do meu lado. Segura assim. Então, a gente vai estar, né, no dia 8, né, de setembro, na sexta-feira, a partir das 19h30, com o pastor Cris do Morro, né? Vai estar lá, vai ser um culto abençoado, né? Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Tem uma história de vida maravilhosa, né? Então, vai lá, deixe Deus falar no seu coração. No sábado, a gente vai estar com a pastora Camila Campos e o Leonardo Renan, que é o esposo dela, que foi jogador do Cruzeiro. E no domingo a gente vai estar com o Farley, do Ministério Santidade, às 18h30. Então, no dia 8 de setembro, sexta-feira, às 19h30, vamos estar com o pastor Cris do Morro. No dia 7 de setembro, é o culto local da igreja, né, com o pastor Romildos, presidente do ministério, ministrando ao seu coração, mas o ministério de louvor. No dia 9, a gente vai estar com a pastora Camila e o esposo dela, Leonardo Renan, que foi jogador do Cruzeiro. Eles têm um testemunho maravilhoso para impactar a sua vida. E agora, assim, eu fico muito, de ver que já tem uns 8 anos que eu não vejo, de 8 a 10 anos que eu não vejo o Farley. Então, o Farley, ele ministrou no encontro que eu me converti. O pastor Farley, do Ministério Santidade. Ele, né? Pegou Ministrou louvor. Eu peguei muita afinidade. Eu não toco e canto, não, mas eu sou apaixonado com adoração. Né? Tanto que o líder de louvor da igreja lá, a gente tem uma sintonia muito gostosa, né? Às vezes o pessoal fala assim, ele não vai parar, ele vai começar, mas assim, tudo na hora certa, cara. E quais os jovens, assim, da região toda lá? Não, o congresso, ele está aberto, né? Ele está aberto a toda a região. Então, nós estamos aqui para convidar você mesmo, de Cachoeira do Campo, Itabirito, Ouro Preto, Rede Belo Horizonte, você que está aí na sua casa, que se encontra sozinho, que não consegue achar um sentido para a sua vida, não consegue achar um norte para a sua vida, Venha! Se Deus não falar com o senhor através da vida do pastor Cris, vai falar através da vida do Renan, mas da Camila, ou através da vida do Farley, ou através da vida do pastor Romildos, entendendo que eles são instrumentos e Deus vai revelar a vontade dele para a sua vida através da vida desses homens. Então a gente está com o tema de despertar, Então eu quero te dizer para você, quando eu estava vindo no carro, eu estava pensando, o Espírito Santo, ele é o despertador. Talvez você está achando que o seu sonho, que a sua família, que tudo aquilo que você imaginava para a sua vida está perdido ou já morreu. Eu estou aqui para dizer para você, como eu falei, há esperança para os seus sonhos, há esperança para a sua família. Você jovem que está perdido nas drogas, na bebida, muitas vezes não sabe o que fazer. Nossa região, às vezes as pessoas têm muito sentimento de automutilação, quer ficar se cortando, né? Porque nada isso é do que a pessoa tentar oprimir a dor, de alguma forma. Deixa eu te dizer assim, o nível de suicídio ali aumentou muito a tentativa? Até que Cachoeira do Campo tá baixo, graças a Deus. Mas, assim, a região de Amarantina, Itabirito, aquela região ali do Vale, né, dos Inconfidentes, você vê uma... Mas é uma região também muito idólatra, né? Muito idólatra. Uma região muito idólatra, né? De muitos terreiros, Isso. Muita situação também, né? Muito terreiro, muito satanismo, muita guerra espiritual também. Muita batalha espiritual. E tem pegado a juventude de jeito isso aí? Bastante, né? A gente tem que ficar bem atento, né? Eu falo assim, às vezes as pessoas ficam bravas comigo, assim, você não atende o WhatsApp direito, então, eu gosto de conversar, olhar no olho da pessoa, porque você consegue ter uma leitura melhor. Você consegue entender a pessoa. Porque uma mensagem é muito fácil.
A rede social, ela é uma coisa maravilhosa. Eu estava falando para as pessoas ontem, falei assim, olha, muitas vezes você perde a oportunidade de você mesmo ser canal de Deus na sua vida. Porque, por exemplo, às vezes você não está legal, a pessoa passa por você, você fala, e aí, como é que tá? Ó, tá tudo bem. Mas por dentro você está destruído. Por dentro você está desesperado. Falei, irmão, deixa de ser mentiroso para você mesmo. A hora que você não estiver legal, fala assim, olha, eu sei que não tá, que as coisas não estão bem. Mas o Senhor escreveu uma história ao meu respeito. E em nome de Jesus eu vou encontrar esse caminho e as coisas vão melhorar. Então as pessoas elas ficam muito perdidas nesse sentido. E o Jonathan já levou a mãe, já levou todo mundo para a igreja? Como é que foi? Eu já levei minha mãe, ela já foi lá como visitantes, aí agora eu estou trabalhando porque a minha conversão foi gerada através das orações da minha mãe. Ela ainda não se converteu, mas ela orou bastante para Deus fazer uma mudança na minha vida. E hoje os papéis se inverteram. Agora eu oro pela vida dela, para ela se aproximar mais de Jesus, para ela ser liberta do vício, que ela também tem um vício no cigarro. Era o mesmo vício que trabalhava na minha vida. E eu estou trabalhando para isso, para ela ter um encontro com Jesus e ter a vida dela transformada. E eu sou muito crente em Jesus, né? E eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Já trombou com algum irmão que estava lá na tranca junto? Já. Já pregou para ele? Com certeza. É o que está no meu coração. Glória a Deus. É as palavras que saem da minha boca, é só do amor de Jesus, porque é esse amor que preenche todo o nosso coração, todo o nosso pensamento, todo o nosso entendimento e que nos aproxima da alegria, da felicidade, da compreensão, porque tudo aquilo que é vazio no nosso peito é porque falta alguma coisa na nossa vida. E muitas das vezes nós não conseguimos encontrar qual é essa área que está causando esse vazio. E a gente nos aproximando de Jesus, o mais maravilhoso de Jesus, que ele não nos acusa dos nossos erros, mas ele nos convence dos nossos erros e nos coloca aquele desejo de mudança. E é assim que aconteceu com a minha vida e é essa proposta que Jesus fez para a minha vida, é essa proposta que eu tenho para oferecer para a vida das pessoas. Amém. Que se disponibilizam a conhecer da minha história e conhecer o que Deus vem feito na minha vida. Você no dia bem que conheceu Jesus, você ia fazer uma besteira, né? Pode falar ou não? Pode falar, ué. Foi na época, quando a igreja estava nascendo, né? Foi assim, o primeiro contato que eu tive. Na verdade, quando meu pai faleceu, um tio meu me deu uma primeira Bíblia. E eu fui embora com ela. Ele é até pastor hoje da Maranata, em Ribeirão das Neves. E aí, eu saí aos 14 anos de idade de casa para mim matar uma pessoa. E aí na rua, não sei o que aconteceu, que eu não encontrei a pessoa, me convidaram para me ir numa reunião. Eu falei, reunião? Mas nós vamos lá na reunião. Nem sei quem me convidou para essa reunião até hoje. Eu lembro que eu estava armado, eu fui, escondi, né? Estava com uma faca muito grande, dois fios, escondi. E aí a hora que eu entrei na porta da reunião, que era numa casa, né? O pastor, ele olhou para mim, ei, você? Eu olhei para ele, volta lá e pega aquela faca que você escondeu no pé do muro. Aí eu pensei comigo, mas aonde esse homem viu essa faca, meu Deus? E aí ele virou pro irmão e falou assim, volta com ele para que ele não fuja com ela. E ali foi um dos primeiros contatos que eu tive com o evangelho, né? E foi me converter praticamente de verdade mesmo e deixar o Senhor tomar conta da minha vida. Foi 9 anos depois. Da morte para a vida. Da morte para a vida. Quando o papo está ficando bom, está acabando o programa, senhor. Queria que você deixasse as considerações finais aí. Amém. Nossa consideração que a gente tem mesmo é agradecer, né, a oportunidade que tivemos aqui de estar com o senhor, com a equipe do senhor, né? E agradecer a misericórdia de Deus, porque sem ela a gente também não teria nem chegado aqui, não existiria nem oportunidade, né? E deixar a chamada para você que um dia se encontrou como eu, né, com sentimento de morte, com sentimento de matar, ou preso nas drogas, na bebida, na depressão, faz uma visita para a gente na Avenida
Igreja Batista do Evangelho Pleno, Avenida Ramiro Gonçalves, número 77, em Cachoeira do Campo. Em setembro, em especial, nós vamos estar com o pastor Cris do Morro. No dia 8 de setembro, no dia 9 de setembro, vamos estar com a pastora Camila Campos, mais o Renan. E no dia 10, vamos estar com o Farley, o Ministério Santidade. Vai ser um prazer poder ver o Senhor mudar a história da sua vida, porque essa é a finalidade desse congresso. Que o Senhor desperte, sabe, os sonhos, a esperança, o amor. Nada está perdido. É só você deixar o Senhor entrar no seu coração, que Ele pode mudar a história da sua vida. Então eu sou grato a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui com o pastor Cris, junto com a equipe, representando a Igreja Batista do Evangelho Pleno, te convidando para esse evento. Vai ser um prazer poder te servir lá. Estamos contando com a sua presença. Jonathan, muito obrigado por te receber aqui, viu? Seu testemunho impactou minha vida aqui. Eu que agradeço pela oportunidade e espero que esse momento que nós tivemos aqui esteja impactado a vida das pessoas que estão assistindo aí, porque a esperança e a salvação está acessível para todos nós, né? Amém. É isso aí, o programa História da Gente vai ficando por aqui. Se você puder nos seguir lá no Instagram, lá, põe lá Cris do Morro, lá, pastor Cris do Morro, estou lá, viu, no Instagram, no canal do YouTube aí também, Cris do Morro. Vai seguindo a gente aí, vai espalhando esse vídeo aí, vai espalhando esse programa, porque esse programa tem muito para fazer ainda nas vidas das pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus nos permitindo, em nome de Jesus.